Shalom, shalom, boa tarde. Estamos começando mais uma tarde com a Torá e trazendo a porção diária ou as leituras diárias da Torá. Hoje nós temos a terceira aliá, a terceira chamada a Torá, que vai de Bereshit, né, capítulo 7, verso 17, vai até o capítulo 8, e vamos aí até o versículo de número 14, né? Então, Bereshit, capítulo 7, verso 17, até o capítulo 8, verso 14. É a nossa terceira aliá, a nossa terceira chamada para a leitura diária da Parashá. A nossa Parashá desta semana é a Parashá Noach, é a segunda Parashá do nosso novo ciclo dos estudos da Torá, né? Fazendo uma introdução através do livro de Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 3, nós temos aí: meu filho, não te esqueças da minha Torá, e que saiba teu coração guardar meus mandamentos, pois eles aumentarão teus dias e proporcionarão paz em tua vida. Não renuncies jamais à bondade e à integridade. Prenda-as a teu colo e inscreve-as no âmago de teu coração. Conseguirás assim compreensão e favor tanto de Deus como dos homens. Confia no Eterno com todo o teu coração e não te fies em tua própria compreensão. Percebe sua presença por onde quer que venhas a andar, e Ele, o Eterno, há de pavimentar teu caminho. Não te consideres sábio a teus próprios olhos. Teme sempre ao Eterno e afasta-te do mal. Isto dará saúde a teus músculos e substância a teus ossos. Honra o Eterno com tuas posses e com as primícias de teus ganhos. E ficarão repletos teus celeiros e transbordarão de vinho fresco tuas adegas. O verso 19... O Eterno criou a terra com sabedoria e estendeu os céus com discernimento. Foi por seu conhecimento que se romperam as rochas, dando lugar aos abismos, e emanou dos céus o orvalho. Não permitas que de teus olhos se apartem estas coisas, conserva-as em teu pensamento e em tua mente, e se tornarão vida para a tua alma e graça para a tua fisionomia. Seguirás então seguro por teu caminho, e não tropeçará teu pé. Nada temerá quando repousares, e tranquilos serão teus sonhos. Não temerás que algo te aterrorize de súbito, ou que te encubra a sombra da iniquidade. Pois o Eterno será a tua garantia e protegerá teu pé de armadilhas. Não retenhas o bem de quem o necessita, quando o poder de concedê-lo estiver em tua mão. Não digas a teu próximo: vai e retorna amanhã, que então te darei, embora o possas fazer agora, né? Então é o capítulo 3 do livro de Provérbios que traz para nós estas palavras, né? Principalmente sobre a questão de não se apartar a Torá das nossas vidas. E tem muita ligação também com a nossa Parashá Noach, né? Porque uma das lições de Noach é exatamente através do confinamento em que Noach e toda a sua casa ficaram durante esse período, né? Dentro da arca. Então o grande ensinamento ali foi sobre a questão do convívio, né? O convívio familiar, o convívio
com referência a respeito ao próximo, o convívio com os animais, né? Respeitando os animais, não provocando maus tratos aos animais, né? Então, esse convívio vem trazer uma mensagem para nós que isso precisa ser feito, aplicado, a começar em nossa casa e se estendendo até onde nós pudermos ir. Ok? Então vamos para a nossa terceira leitura da nossa Parashá Noach, né, do capítulo 7, verso 17, até o capítulo 8 e o verso 14, né? Então nós temos aí, né, o dilúvio esteve sobre a terra por 40 dias completos, até a noite de 28 de Kislev. E as águas aumentaram e ergueram a arca, e ela se elevou acima do solo. As águas subiram e aumentaram muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície da água, ficando submersos 11 cúbitos de uma altura debaixo da superfície da água. E as águas subiram muitíssimo sobre a terra, e todos os montes altos debaixo de todo o céu foram cobertos, né? Lembrando que a arca ela tinha uma altura de 30 cúbitos, e com o seu peso, a arca ela ficou submersa, né? A parte da arca ficou submersa 11 cúbitos. Então, tirando 30 cúbitos de 11, sobram 19 cúbitos. Portanto, né, o que ficou fora, acima da superfície das águas, foi 19 cúbitos da arca. Os montes foram cobertos e a água e as águas subiram 15 cúbitos acima do monte Ararat, o mais alto deles na região. Toda a carne que se movia sobre a terra pereceu, as aves, os rebanhos, os animais selvagens e toda criatura rastejante que fervilhava sobre a terra, bem como toda a humanidade. Todo ser que tinha o sopro do espírito de vida em suas narinas, todo ser que estava sobre a terra seca morreu. Os peixes, porém, permaneceram vivos. Deus eliminou todo ser que havia existido sobre a face da terra, do homem até os rebanhos, e até os répteis, até as aves dos céus. Eles foram eliminados da terra. Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram, e ficaram muito aflitos com seu isolamento. Porém, um descendente dos gigantes, Shamarrazai e Azael, chamado Og, sobreviveu às águas do dilúvio. Ele restabeleceu a raça dos gigantes sobrenaturais, que ficaram conhecidos como Refaim, e fixaram residência em Baxã, né? Onde lá em Números, capítulo 21, verso 33, nós temos lá a identificação, né? Og, rei de Baxã. As águas diluvianas arrastaram os corpos de todos que pereceram para as planícies da Babilônia. As águas subiram sobre a terra por mais 150 dias, depois que a chuva parou, e não baixaram durante todo esse período. De 28 de Kislev até 29 de Iyar, que corresponde ao mês gregoriano, né? Dezembro, maio. O trabalho de cuidar dos animais era extremamente árduo, e Noé frequentemente gemia e até cuspia sangue de pura exaustão. Em determinada ocasião, ele atrasou-se em entregar a refeição dos leões, e um deles o atacou. Esse incidente foi a única exceção ao comportamento sempre pacífico dos animais na arca. Deus o fez acontecer a fim de mostrar que ele, o Eterno, julga indivíduos elevados como Noé por um padrão de conduta muito alto e pune suas mínimas faltas neste mundo, para que eles tenham a ficha limpa na vida após a morte. Noé é uma
e sua família rezaram, portanto, para que Deus aliviasse seu sofrimento na arca. É interessante nós observarmos aqui o que os sábios dizem com referência a esse incidente que aconteceu ali naquele momento em que Noé atrasou a alimentação dos leões e um deles acabou atacando, né? Mordendo. E a observação que os sábios fazem é que uma pessoa, né, muito elevada espiritualmente falando, aqui neste mundo, ela é punida pelos seus mínimos defeitos ou mínimas falhas, justamente para que ele tenha o mérito de poder entrar no Olam Rabá, né? Então isso daí nos abre um parênteses ou um leque, podemos assim dizer, de muitas vezes determinadas pessoas querem se apresentar, se comportar aparentemente como uma pessoa, entre aspas, uma pessoa grandemente santa, né? E aí quando chega a primeira adversidade, né, reclama, murmura, às vezes até xinga, né, por aí afora vai. Então, uma pessoa que quer realmente ter um degrau a mais de elevação de santidade, precisa estar consciente que o Eterno, o Todo-Poderoso, ele vai te provar, para ver se você realmente vai manter esse nível de santidade, né? E qualquer falha que você o fizer, você vai ter entre aspas, né, uma punição, uma repreensão, para que isso não aconteça novamente, né? Então é muito fácil as pessoas, né, a gente vê isso muito no meio religioso, né, as pessoas falando, por exemplo, eu quero ter a paciência de Jó, né, e nem sabe o que está pedindo, né? Jó perdeu todas as suas propriedades, perdeu todos os seus gados, perdeu toda a sua riqueza, na sequência ele perdeu todos os seus filhos e depois, por último, ele acabou perdendo a sua própria saúde, né? E mesmo assim, quando o acusador apresentava-se diante do trono do Eterno, né, para justamente querer acusar Jó de alguma coisa ou tentar destruir a vida de Jó, obviamente, né, o adversário, Deus deu permissão para ele tocar em todas estas coisas e sempre com aquela advertência, né? Mas em sua vida não tocarás, né? Não pode matá-lo, né? Então, as pessoas normalmente, elas, na sua vida religiosa, muitas vezes sem orientação dos seus líderes religiosos, ou às vezes por falta de própria sabedoria, né? Fica pedindo certas coisas a Deus e nem sabe o que está pedindo. Então, nesse caso, por exemplo, a pessoa pede uma paciência de Jó, mas na hora que vem uma dificuldade, uma adversidade, né, ela já esbraveja, xinga, já murmura contra Deus, porque isso está acontecendo na vida dela, porque estou fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, e como que isso pode acontecer, né? Mas acontece o seguinte, Deus está respondendo a tua oração, Deus está respondendo a tua prece. Você pediu paciência de Jó, então Deus ele vai te testar, ele vai te provar, ele vai permitir com que o adversário venha provar a ti, né? Então, cuidado com aquilo que você pede, né? Porque realmente é complicado. Salomão, quando ele foi pedir a Deus, né? Que Deus falou para ele pedir o que ele quisesse, quando ele substituiu seu pai, o rei David. E Salomão disse, ó, eu peço a ti, Senhor, que me dê sabedoria para poder conduzir o povo de Israel com justiça, né? E aí aparece para ele o primeiro teste, né? Quando duas mães reclamam a posse, né? de uma criança, né? E aí chega num ponto em que paira aquela dúvida, quem que é a mãe verdadeira daquela criança, né? Então naquele momento a sabedoria mostra a Salomão
e lhe dá um discernimento. E ele então diz, né, a um dos seus soldados, né, pegue a criança e corte ao meio, e dê metade para cada uma, e cada uma leva metade embora. Imediatamente, né, a mãe que não era verdadeira calou-se, ficou quieta, quer dizer, se o filho não veio para mim, não vai nem para você, é melhor que ele morra. Mas a mãe verdadeira, qual foi a posição dela, a resposta dela? Não, 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 não. Entregue a criança para ela, não faça isso com ela, não a mate, entregue a criança para ela, deixa a criança com ela. Então naquele exato momento Salomão teve certeza de quem que era a mãe verdadeira, né? E mandou entregar a esta mãe que defendeu a vida da criança, né? Então, diante de nós, né, aparecem desafios, aparecem diante de nós situações e que vão exigir de cada um de nós fé, confiança, resposta que sejam sábias, palavras, né, que sejam com sabedoria. Então, nós precisamos, você precisa estar realmente firmado dentro da realidade do fundamento da Torá. Por isso que Provérbio fala, né, fala no capítulo 3, que não venhamos nos apartar da Torá, porque é para nós realmente o nosso sustento diário. E então é a Torá, é a palavra da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai trazer para nós a realidade do quê? A sabedoria verdadeira daquilo que nós precisamos nos comportarmos, as nossas atitudes, as nossas ações, que vai no dia a dia pautar realmente o que e quem somos, ok? Em razão das preces de Noé, Deus cessou de tratar o mundo como fizera até então, com seu atributo da justiça estrita, e passou a permitir que seu atributo da misericórdia predominasse. Desse modo, ele lembrou-se de Noé, lembrou-se também de que todos os animais e quadrúpedes que estavam com ele na arca não tinham cruzado com membros de espécies diferentes, nem antes de entrar na arca e nem durante a permanência dentro dela. Deus fez seu espírito, né, o seu sopro de consolo e descanso, aplicar-se ao que estava ocorrendo sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Quando parou de chover, no dia 28 de Kislev, selaram-se as fontes do abismo em sua maioria, mas algumas foram deixadas abertas para que servissem como fontes termais. Em contraposição, selaram-se todas as comportas do céu, assim deteve-se a chuva dos céus. E após 16 dias, né, o verso 3, né, do capítulo 8, ao fim de 150 dias, contados desde 28 de Kislev, isto é, a partir do 1º de Sivan, as águas lentamente, mas continuamente recuaram da superfície da terra e as águas diminuíram. O nível da água caía 1/4 de cúbito por dia, de modo que após 16 dias, ou seja, no 17º dia do mês de Sivan, que corresponde ao calendário gregoriano, mês de junho, que era o 7º mês, contando-se de quando a chuva parou de cair em Kislev. A arca veio a repousar sobre as montanhas de Ararat. Como a água atingira a altura de 15 cúbitos acima do cume do monte, e o fundo da arca estava 11 cúbitos abaixo da superfície, o nível da água só teve de cair 4 cúbitos para que a arca pudesse repousar sobre o topo do monte Ararat, ou seja, as águas foram diminuindo suavemente para que a arca suavemente pudesse repousar sobre o monte Ararat. As águas continuaram a diminuir nessa cadência por mais 44 dias, isto é, até o 1º dia de Menachem Av, o mês de Av, o 10º mês, a partir de quando a chuva começou a cair em Mareshvan. No decorrer desses 44 dias, o nível da água caiu mais 11 cúbitos. Assim, no 10º mês,
no primeiro dia do mês, a altura da água recuara no total 15 cúbitos, e os cumes mais altos dos montes tornaram-se visíveis. Logo que a arca se assentou firmemente no topo do monte, a água começou a recuar muito mais rápido. 40 dias depois que os cumes mais elevados dos montes se tornaram visíveis, isto é, em 10 do mês de Elul, Noé abriu a janela que fizera na arca. Depois que a arca repousou suavemente sobre o monte, porque as águas estavam recuando, diminuindo, suavemente, para não causar um grande impacto no momento da arca pousar, ou repousar sobre o monte. A partir desse momento que a arca estava segura, então aí as águas começaram a recuar rapidamente para que a terra viesse a secar. Então, depois que Noé abriu a janela que fizera na arca, nesse mesmo dia ele enviou o corvo para ver se a água recuara completamente. Ele pressupôs que o corvo não voltaria se encontrasse um lugar para pousar. Porém, temendo que Noé maltratasse sua fêmea, o corvo, quando saiu, circundou a arca, indo e voltando até que se secou a água da superfície da terra. E o corvo não cumpriu a sua missão. Ele voltou rapidamente para a arca. E Deus milagrosamente prolongou sua vida e o mandou realizar uma tarefa, semelhante na época do profeta Elias, Então a missão do corvo era sair da arca realmente e ver se a terra estava completamente seca. Mas o corvo não saiu da proximidade da arca. Ele voou em torno da arca, algumas vezes, e depois retornou para dentro da arca. Ou seja, o corvo não cumpriu a sua missão, E nesse momento, Deus ele não pune o corvo, mas ele prolonga a vida do corvo. Por quê? Porque no futuro, quando o profeta Elias precisasse ser alimentado, os corvos viriam para alimentar, trazer alimentos para o profeta Elias. Dessa forma, o corvo ele acabou cumprindo uma missão e dessa vez então foi abençoado. Ou seja, a falha que ele cometeu lá atrás, agora que foi corrigida, e então o propósito de Deus de prolongar a vida do corvo trouxe para ele benefícios. 7 dias depois, em 16 de Elul, Noé enviou a pomba para ver se baixara a água da superfície da terra. Aí, mais uma vez, ele sabia que a pomba, como o corvo que a antecedera, não retornaria se achasse um lugar para pousar. Mas a pomba não conseguiu encontrar um lugar para descansar seus pés e voltou a ele, a arca, porque ainda havia sobre toda a superfície da terra. Ele estendeu a mão e a apanhou e levou-a para si, para dentro da arca. Ele esperou outros 7 dias, e até no dia 23 de Elul, e novamente ele enviou a pomba da arca. A pomba retornou a ele ao entardecer, e eis que arrancaram uma folha de oliveira com o bico. Segundo os sábios, as oliveiras são particularmente resistentes, então faz sentido que algumas tenham sobrevivido ao dilúvio. Por outro lado, as chuvas com certeza destruíram toda a folhagem que porventura houvesse nessas árvores. A folha com que a pomba voltou tinha aparência fresca, de nova, e não de uma folha velha que houvesse flutuado na água por 1 ano. E o aspecto da haste desta folha mostrava claramente que a pomba a arrancara da árvore. Esses indícios revelavam que a água baixara e que havia algum tempo, um período suficiente para que tal folha pudesse crescer. Portanto, mesmo que a pomba tivesse arrancado a folha de uma árvore no cume de um monte, isso ainda indicaria que se passara tempo bastante para que o resto da terra secasse consideravelmente.
Noa, então, que tinha baixado, Noa soube então que a água tinha baixado da terra e era hora de preparar o desembarque. Com a escolha de arrancar uma folha de oliveira, a pomba anunciava que preferia receber um alimento amargo com o azeite de oliveira diretamente de Deus a uma comida mais palatável da mão de um ser humano. Ele esperou ainda outros 7 dias, até o primeiro dia de Tisrei, e enviou a pomba, e dessa vez ela jamais voltou a ele. No ano 1657, portanto, essa data é data da criação, desde a criação do universo, que era o 601º ano da vida de Noa, ou seja, neste dia Noa estava com 601 anos de vida. No primeiro dia do primeiro mês de Tisrei, no primeiro dia de Tisrei é a data de nascimento, de Noa. Foi nesse dia que ele completou 601 anos. Haviam-se exaurido as águas da terra. Noa tirou a cobertura da arca e olhou, e viu que a superfície da terra estava secando, embora ainda estivesse úmida demais para ser habitada. No 27º dia do segundo mês de Reshvan, a terra estava completamente seca. Isso foi exatamente um ano solar, ou seja, o ano solar tem 365 dias. E o ano lunar, ele tem um ano mais 11 dias. Então, pelo ano solar foram 365 dias. E pelo ano solar foi 1 ano e 11 dias. Depois que a chuva começar a cair, em 17 de Marcheshvan. O dilúvio purificou a terra da perversão brutal, da brutalidade espiritual, e pela primeira vez o mundo tornava-se receptivo ao processo de refinamento por iniciativa própria. A partir desse momento, seria relativamente fácil subir a escada do autoaprimoramento espiritual e arrepender-se das más ações. Ou seja, a partir do dilúvio é que o ser humano ele se tornou mais suscetível a se quebrantar, a se arrepender. Foi a partir do dilúvio que realmente o arrependimento, a techuvá, ela se tornou mais fácil e subir os degraus da espiritualidade tornou-se mais fácil. Porque antes do dilúvio não havia essa concepção. As pessoas elas não estavam aptas ao arrependimento, a fazer techuvá a Deus. Elas eram muito autoconfiantes, muito auto-independentes, e isso fez com que realmente houvesse aquele mundo antes do dilúvio, viesse aquelas perversidades de dimensões mais baixas uma do que a outra. Então, a partir desse momento, então, para o ser humano, tornou-se oportuno, a escala ou a escada, do autoaprimoramento espiritual e o arrepender-se das más ações. É interessante que os sábios, eles usam a expressão, subir a escada do autoaprimoramento espiritual e arrepender-se das más ações. Usa-se normalmente a palavra escada para que nós não nos esqueçamos que toda escada sobe-se um degrau por vez, ok? O dilúvio, queremos aqui passar para você a cronologia, a linha do tempo do dilúvio. Então, a linha do tempo do dilúvio, as datas e períodos que a Torá fala, então os cálculos foram feitos por Rashi, o grande erudito
do nosso povo judeu. Então, segundo os cálculos de Irash, então foi assim: 17 de Reshvan, nós vamos falar a data judaica e vamos falar a data gregoriana, para que as pessoas possam se situar, né, se localizar dentro do calendário gregoriano, em paralelo com o calendário judaico, ok? Então, 17 de Reshvan já era a metade do outono, corresponde ao calendário gregoriano, metade de outubro e primeira metade de novembro. Noar entra na arca e a chuva começa. Então aí nós temos o início do dilúvio. No dia 27 de Kislev é o início do inverno, que corresponde à segunda metade de novembro e à primeira metade de dezembro. 40 dias de chuva terminam, começo dos 150 dias de água subindo e inundando tudo na face da terra, né? O primeiro dia de Sivan, que é o início do verão, e corresponde à segunda metade do mês de maio e à primeira metade do mês de junho. A água diminui e começa a baixar alguns centímetros a cada 4 dias. No dia 17 de Sivan, né, metade de maio e metade de junho, o fundo da arca, que estava submerso 11 cúbitos abaixo da superfície, chega ao topo das montanhas de Ararat. Ainda no dia 1º de Sivan, aliás, no primeiro dia do mês Av, que é julho e agosto, ainda verão, os cumes da montanha aparecem na superfície da água. No dia 10 de Elul, que é agosto, setembro, final já do verão aí, 40 dias após o pico da montanha ficar visível, Noar abre a janela da arca e despacha um corvo. No dia 17 de Elul, Noar envia uma pomba pela primeira vez. No dia 23 de Elul, a pomba é enviada pela segunda vez e retorna com uma folha de oliveira no bico. No dia 1º de Tishrei, segunda metade de setembro e primeira metade de outubro, que é o começo do outono, a terceira missão da pomba, né? A água baixou completamente e a pomba não retornou à arca. E no dia 27 de Reshvan, né, outubro, novembro, o solo ficou totalmente seco. Noar, com todos, saem da arca. Esta cronologia segue a opinião do sábio talmúdico, o Rabi Eliezer também. Então, aqui, né, o Midrash, ele nos fala sobre a vida da arca e nos diz assim, né, o Midrash, a vida na arca não é um piquenique. O Midrash relata que durante a longa jornada da arca, Noar e seus filhos mal dormiam, pois estavam totalmente ocupados em alimentar os animais e as aves. Cada animal precisava receber um alimento específico na hora exata durante o dia. A tremenda carga de trabalho e a pressão chegou ao ponto em que Noar, ele chegou a cuspir sangue do trabalho exausto, ou a exaustão do trabalho. Além disso, Noar, certa vez que atrasou, como nós vimos ali, né, a refeição dos leões, e um deles acabou atacando Noar e o mordeu. Nesse sentido aqui, segundo Rashi, Deus permitiu que algo acontecesse nesse sentido, foi como uma represália para Noar, porque ele atrasou a alimentação do animal. Por isso, uma das mitzvot, uma das 7 mitzvot para os Bnei Noar é não maltratar um animal, não comer um membro de um animal vivo, né? E ao mesmo tempo também Rashi chama a atenção no sentido de que quanto mais elevada for a pessoa espiritualmente, a sua mínima falha, né, o seu mínimo defeito, vamos dizer assim, ou o seu leve escorregão,
né? Segundo Urashi, Deus imediatamente já o pune, entre aspas, né? Chama atenção, faz a repreensão, né? Alguma coisa amarga acontece, justamente para que este indivíduo que está elevado espiritualmente, ele tenha essa repreensão aqui, neste mundo físico, né? Nesse mundo inferior, para que assim quando ele deixar de respirar, né? Quando findar o seu sopro, ele tem o mérito de poder realmente entrar no Olam Rabá, né? Então, é muito cuidadoso que nós temos que ter aí, né? Que certas pessoas no mundo religioso acham que tem que ser mais, entre aspas, mais santo que os outros, né? Entre aspas. E aí acontece quando aí Deus permite, né? Que vem aí uma adversidade e a pessoa rapidamente, né? No linguajar simples, né? Chuta o balde, fala o que não deve e age e reage da forma indevida. Nesse sentido aí, né? Isso é para geral, né? Não só para aquele que está elevado, mas em questão a nível geral. A partir do momento que nós tomamos a posição ao lado de Deus e realmente queremos viver uma vida monoteísta, segundo a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, então nós temos diante de nós realmente uma linha de conduta e nós precisamos realmente estarmos preparados para podermos andar aos olhos da luz da Torá, aos olhos da luz do Eterno, para que nós estejamos aí realmente sendo devidamente preparados, porque o propósito de Deus para as nossas vidas é que venhamos realmente sermos participantes com o Mashiach da redenção e que tenhamos, né, realmente o mérito de entrarmos no Olam Rabá, no mundo vindouro, né? Então, dentro dessa questão aí, nós vemos aí que a conduta ela é importante, por isso que o judaísmo é ação, né? Não é blá, 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 é ação. A tua conduta fala por você. Dessa forma, então, né, segundo uma opinião, a arca era como que os alimentos, né, e cada espécie, que eram os milhares que estavam dentro da arca, como que esses alimentos, né, eram ali preservados e como que eles não acabaram, como que isso pôde acontecer, né? E segundo os sábios, né, a arca era milagrosamente, em sua natureza, ela permitia uma carga muito além das suas reais dimensões. Então, segundo alguns sábios, falam que realmente a arca, por exemplo, diante de uma engenharia, ela poderia compartilhar, ela poderia ter como um peso, né? Por exemplo, 1.000 toneladas, mas na realidade ela acabou levando 5.000 toneladas, 10.000 toneladas, ou seja, ela levou uma carga acima, tecnicamente falando, acima do permitido, mas milagrosamente ela permaneceu estável no seu ano solar e no ano lunar, né, sem afundar. Então foi algo, sem sombra de dúvidas, milagrosamente. Também, né, os sábios falam que os animais carnívoros conviviam em paz com as suas presas, né? Segundo o ensinamento racídico, né, toda esta situação, ela na verdade, ela estava mostrando para nós uma era futura, que era essa, a era messiânica, onde realmente os animais ferozes, selvagens, eles conviverão pacificamente, né, com os demais animais. Por isso, uma das profecias do profeta Isaías fala realmente que o leão ele vai
pastar junto com o cordeiro, ok? A nossa aliada de amanhã vai nos falar a respeito da saída da arca. Mas nós queremos chamar a atenção aqui para finalizarmos a nossa live. Queremos chamar a atenção aqui sobre uma das mensagens fundamentais que nos fala sobre o convívio, o isolamento da arca. O Noé e a sua casa e os animais. Não resta dúvida que os sábios falam que ali está evocando uma era futura, que é a era messiânica. Mas a era messiânica, ela não será dentro de uma arca, ela será no mundo, né? Ela será no universo. Então, todos estarão nos seus países, nas suas casas, né? E etc. e tal. Também a questão da convivência dos animais selvagens, junto com as suas presas, um convívio pacífico, né? E também um convívio pacífico entre a própria família, evocando tudo uma era messiânica onde haverá plenamente harmonia, paz entre os familiares. Por isso que uma das profecias fala que os corações dos pais serão convertidos aos filhos e dos filhos aos pais. Então a harmonia plena, paz entre as famílias e entre as pessoas e também no reino animal. Mas aqui queremos chamar a atenção sobre o confinamento no sentido daquilo que nós estamos vivendo no presente tempo devido a esta chamada pandemia, né? Que acabou virando devido objetivos escusos de muitas pessoas, governantes, esdrúxulos, né? Trazendo aí o terror e o pavor às pessoas. Então nós queremos chamar aqui a atenção sobre isso, né? O isolamento, não resta dúvida que o objetivo dele, e realmente Deus permitiu isso, o objetivo era exatamente esse de Noé, que as famílias elas tivessem esse isolamento, mas para fazer como Noé e a sua família fez, um exame introspectivo. O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo com as famílias? Por que está havendo tanta destruição entre as famílias? Por que tantos casamentos sendo destruídos? Por que tantos pais matando filhos, filhos matando pais? Por que isso está acontecendo no mundo? E agora, de repente, somos isolados dentro da nossa própria casa. E o que aconteceu durante esse isolamento? Segundo as estatísticas, aumentou o quê? Aumentou a agressividade familiar do lar, aumentou a violência no lar, aumentou inclusive o estupro no lar. As pessoas não estão aprendendo a lição. Uma boa parte, melhor dizendo, ok? Uma boa parte não está aprendendo a lição. Quando findar essa pandemia, essas pessoas voltarão à sua vida esdrúxula, à sua vida mesquinha, à sua vida insignificante. Voltarão, sim, a cometer crimes espirituais, crimes de ordem do Código Penal, porque não aprenderam a lição. Semelhante à geração antes do dilúvio, pré-diluviana. Não quiseram encarar de frente os seus erros, os seus pecados, os seus fantasmas, os seus monstros, e não procuraram e não estão procurando a Deus para corrigir isto. Então, esse grupo de pessoas estão aí sem realmente aprender aquilo que é correto para poder sair dessa pandemia fortalecidos, unidos, famílias coesas, famílias fortes, no amor fraterno, na comunhão, na fidelidade.
Então, um dos grandes ensinamentos que Deus veio trazer para nós nesse isolamento, entre aspas, né, a semelhança de Noé e a sua casa, era para exatamente aprendermos a sermos pessoas melhores. Podemos realmente dissipar a escuridão através do que? Indo, cada pessoa sendo um luzeiro de Deus. Uma das grandes coisas que Deus fez na arca foi encher a arca de luzes, de luzeiros dentro da arca. Ou seja, dentro da arca não havia escuridão, enquanto no mundo lá fora o sol não brilhou, a lua, as estrelas não brilharam, houve escuridão completa. E quem não está aprendendo está se envolvendo cada vez mais nessa escuridão. E não vão sair dessa pandemia pessoas melhores. Por isso é importante, sim, nós aprendemos as lições de forma correta. Sermos humildes. Dentro dessa questão da humildade aí também, né, infelizmente, nós sabemos, você sabe disso, que muitas, milhares de pessoas, milhões de pessoas perderam o emprego, perderam o seu trabalho, perderam a sua dignidade de ter o seu salário e levar o sustento para dentro da sua casa. Empresas de pequeno e médio porte, principalmente, faliram e estão falindo. Enquanto que pessoas que não estão aprendendo corretamente as lições, o que elas estão fazendo? Através do seu isolamento dentro das suas casas, ficam postando aí fotos e vídeos, né? Verdadeiro churrasco, aquela mesa farta de comida, né? Se vangloriando do isolamento. Também não estão aprendendo corretamente, porque estão humilhando através dessa sua soberba, estão humilhando as pessoas que perderam seus empregos e que as suas famílias estão passando necessidades, estão passando fome. Você está roubando a alegria destas pessoas. Sim, é momento de exame introspectivo, porque está chegando o final da pandemia, pois já está sendo provado aí por A e mais B, né, que as medidas que foram tomadas aí por governantes com interesses escusos de corrupção, de levar vantagem, não é tudo isso aí que andaram trazendo para a população de terror, de medo, de pavor às pessoas. As pessoas pediram que médicos e especialistas venham dizer a público o que é real, o que é verdadeiro. E quando apareceram médicos e especialistas dizendo o que é real e o que é verdadeiro, as pessoas já estavam tão apavoradas, foram tão apavoradas, que ficaram com cabresto sobre os seus pescoços e mesmo ouvindo a verdade, muitas ainda não estão acreditando que aqueles médicos e aqueles especialistas estão falando a verdade. O confinamento é para trazer a cada um de nós a verdadeira liberdade espiritual, a verdadeira liberdade da nossa mente, a verdadeira liberdade para servir a Deus. Enquanto o povo judeu estava prisioneiro no Egito, eles começaram primeiro a ter a liberdade da mente, a liberdade espiritual. Depois veio a física, aí então eles saíram para servir a Deus, para adorar a Deus. E este é, sem sombra de dúvidas, o grande ensinamento para esse confinamento, para essa, entre aspas, pandemia
que trouxeram aí erradamente, trazendo pavor, medo e aterrorizando as pessoas. É para sairmos dentro de agora, já, espiritualmente livres, espiritualmente as nossas mentes libertas, para podermos sair deste período de pandemia livres, totalmente livres, para servir a Deus e obedecer os seus mandamentos. Que você que está fazendo isto de forma correta, venha se aprimorar. E aqueles que ainda não estão fazendo, aproveite a oportunidade antes que seja tarde demais. Portanto, sede sábios não aos seus próprios olhos, mas sede sábios aos olhos de Deus, guardando, aprendendo, estudando e vivendo a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Shalom, shalom, até amanhã, à tarde com a Torá.